Eu tenho que começar esse vídeo agradecendo ao George Miller por criar e cuidar tão bem desse universo, por cuidar tão bem de Mad Max. Cara, certamente esse filme aqui tinha tudo pra dar errado. É um prequel, o CGI no trailer já parecia que não ia dar muito certo, não tinha a Charlize Theron voltando pra personagem de Imperatriz Furiosa, tudo pra dar errado. Muita gente colocou a expectativa lá embaixo, inclusive eu. Vocês podem ver aí no trailer, não vou ser hipócrita, vocês podem ver que eu fiz análise e falei que não estava achando muito bom, não estava curtindo muito a ideia, mas eu fui assistir esse filme na estreia e, cara, mais uma vez George Miller surpreende a todos, assim como ele fez quando trouxe Mad Max Estrada da Fúria em 2015, onde todo mundo já achava que não tinha mais como tirar leite de pedra de Mad Max, onde a franquia, pelo visto, já tinha acabado depois de Mel Gibson. Ele vai lá, faz uma reconstrução do universo, traz personagens muito memoráveis e agora a gente vê o prequel da Furiosa. E cara, o que já era bom em Mad Max, aqui ele replica isso e ainda acrescenta, deixa ela muito mais humanizada. Então é isso que a gente vai comentar hoje sobre a história de Furiosa, uma saga Mad Max. Bom, vocês já ouviram falar daquela frase, né? Vingança é um prato que se come frio. E nesse caso aqui, a Furiosa, ela deixou de comer muitas das vezes. Ela passou noites em fome, passou noites fora de casa, passou anos longe da sua família, longe das pessoas que ela amava. E no final das contas, por mais que muita gente possa falar que a vingança não fez com que as pessoas que ela amava voltassem, que aquele universo onde ela viveu, que todos os anos que ela perdeu aí de sofrimento, que ela esteve numa guerra que ela não deveria estar, que não fazia parte do contexto dela e tudo que ela teve que vivenciar, por mais que muitos falem que tudo isso não vai ser apagado, mas no final mesmo, essa vingança trouxe frutos que com certeza fazem com que ela possa caminhar e possa levar a sua esperança, não só para ela, mas para outras pessoas com que ela vai levar no caminho. Esperança de um dia melhor, esperança de um futuro mais verde, esperança de um futuro que as pessoas consigam conviver em paz. Esse é o lema de Furiosa e isso é um trunfo que a gente vê o George Miller conectando toda a sua história, toda essa história de Furiosa nesse filme lançado em 2024, com exatamente a história que a gente vai assistir, que a gente, no caso já assistiu, né? Mas para quem não assistiu, Mad Max Estrada da Fúria em 2015. Então assim, a história tá muito conectada, a história tá muito certinha. Você vai entender todas as motivações da personagem, você vai entender tudo que ela passou nesse momento. E isso vai ligar com o filme que a gente assiste em 2015 e você vai entender melhor todo o contexto daquela Imperatriz Furiosa. Por que ela estava fazendo tudo que ela fez? Sabe, quais eram as motivações dela? Por que ela queria tanto aquele objetivo e foi atrás daquilo com unhas e dentes? Né? Então, por que ela sofre tanto com tudo que acontece na vida dela? Cara, esse filme aqui contextualiza muito do que a gente já assistiu em Mad Max. Por isso, eu não tô aqui pra dizer se esse filme é melhor ou não que Mad Max. Eu acho que isso aí é de cada um, né? Eu tenho a minha opinião que eu posso até dar no final pra vocês. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que esse filme aqui, ele não só é da mesma franquia, ele faz parte de Mad Max. É a história inicial de Mad Max, é a história inicial de Estrada da Fúria. Esse filme aqui, ele vai fazer com que você entenda o filme de 2015 e que tudo aquilo se torne uma coisa só. Aquilo ali é um filme só. Se você assistir um atrás do outro, você vai entender completamente, sabe? Tudo vai estar muito certinho, muito pautado. Você não vai ter, sabe, nenhum problema de entender aquilo como um filme só. Aquilo ali, pra mim, é um filme só. Esse é o trunfo de George Miller. Ele consegue trazer a primeira parte de um filme que já era uma catarse. Bom, vamos comentar um pouco mais específico agora sobre Furiosa, uma saga Mad Max. Então eu preciso avisar pra vocês que esse vídeo aqui vai sim ter spoilers. Eu não pretendo ficar aqui comentando sobre os assuntos do filme, mas sim tem alguns pontos, principalmente no final, sobre tudo que acontece, que eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês. Então, alerta de spoiler na tela. Estão ligados? Então, se você ainda não assistiu o filme, vai lá, assiste e tal, e depois você volta aqui
para assistir essa análise sem nenhum problema de levar spoiler. E outras informações é pedir para vocês se inscreverem no canal Smart PG. Você que está chegando, é novo por aqui, muito prazer, eu sou o PG, tem muito conteúdo bacana aqui sobre o cinema para você. Então se inscreve no canal Smart PG, deixa um likezinho aqui nesse vídeo e compartilha para os seus amigos para que o YouTube consiga fornecer para cada vez mais pessoas o nosso canal e a nossa comunidade aqui crescer cada vez mais, beleza? Dito isso, então agora vamos para a análise do filme. A parte técnica do filme, a parte visual, a fotografia, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bem feito. Então, assim como o Estrada da Fúria, que é muito caracterizado pela sua fotografia, ótimos frames, ótimas cenas, ótimos quadros que eles conseguem fazer, esse filme não fica para trás. Tem muitos quadros muito bonitos. Esse filme aqui, ele se utiliza bastante de CGI, muito mais do que o Estrada da Fúria. Então, lógico, tem efeitos práticos, tem toda aquela alegoria dos automóveis que também está presente nesse filme, assim como o Estrada da Fúria. Toda a parte que eles fazem ali, prática de explosões, sabe? Tudo isso ainda está pautado, tudo isso ainda está presente, mas tem acréscimo de CGI em muitos momentos. E assim, no trailer parecia que o filme seria muito CGI barato. Mas não foi isso, muito pelo contrário. A gente entende, a gente percebe, visualmente consegue identificar as partes onde o CGI está ali claramente pra gente, tela verde, todas essas questões que a gente consegue analisar muito bem, mas isso não incomoda, assim, não é algo que você vai olhar e vai falar, nossa, não consigo me conectar com a história porque claramente isso aqui está muito mal montado. Não é o caso. Sabe, você vai identificar um ponto ou outro que o CGI, sabe, tá mais aparente, mas nada que vai te tirar ali daquela trama, nada que vai te fazer se desligar do filme. A trilha sonora também tá muito boa nesse filme. A trilha sonora, inclusive, eu acho que ela eleva um pouquinho em alguns momentos, principalmente junto com a dramaticidade, que é algo que tá muito forte nesse filme. A gente tem muitas cenas que nos remetem a essa dramaticidade, que requer mais da atuação. Vou comentar da atuação daqui a pouquinho, mas o drama está mais presente, muito mais do que em Estrada da Fúria, e isso é muito bem trabalhado junto com a trilha sonora. A trilha sonora eleva alguns momentos onde você sente a tensão ali no ar. Bom, comentando agora um pouquinho sobre o roteiro, esse filme é dividido em 5 atos. O quarto ato ele dura muito mais do que os outros atos, então você pula para um quinto ato depois que você já esquecia que estava no quarto ato, sabe, já tinha passado bastante tempo. Eu acho que isso é um pouco de uma demora narrativa para você chegar ali no ponto final. Em nenhum momento você vai estar no filme e vai se sentir cansado ou já de saco cheio de ter assistido aquilo. O filme tem suas 2h30, mas não é pesado assim nesse sentido. Porque tem muita ação, apesar de ter menos ação que Estrada da Fúria, esse filme ainda tem muita ação e ele sabe dosar bem a ação com o drama. Então, em momentos onde você acha que o drama está sendo estendido demais, a gente volta com a ação, a gente volta com os épicos, com as explosões, com tudo aquilo que a gente conhece de Mad Max. Então, ele consegue dosar bem esses dois lados. Falando agora especificamente mais da história, um ponto que, assim, eu não sei se isso é proposital, eu não sei se isso faz parte para tirar uma reação do público, mas o que mais me incomodou nesse filme foi as tomadas de decisão estupidamente burras. Não tem como eu falar de outra forma das personagens no primeiro ato. Assim, o primeiro ato ele é marcado por ações estúpidas, por ideias idiotas que fazem com que as personagens entrem num perigo desnecessário, começando pela própria Furiosa. Aqui ela é interpretada pela Laia Brown, que assim, nada a reclamar sobre a atuação dessa atriz, muito pelo contrário, é uma atriz mirim que, sabe, você vê ali muito do aspecto dela, principalmente no visual. A atuação dela é muito marcante, é muito caracterizada, muito boa a atuação dessa menina, de verdade, eu gostei bastante da atuação dela. E isso aqui de nada tem a ver com a atuação dela, isso é muito mais roteiro. Ações e decisões do personagem, não é o ator que toma, muito menos uma atriz mirim que vai tomar essa decisão, né? Isso é muito pelo roteiro. E eu não sei se isso é proposital do George Miller, mas causa estranheza no momento que um avião tá passando aqui para atrapalhar o nosso vídeo. E aí nesse momento a gente é apresentado ao personagem do Dementos, né? Ao personagem interpretado pelo Chris Hemsworth, que brilha nesse filme. Brilha. Ótima escolha de elenco pro Chris Hemsworth.
Eu acho que ele consegue se distanciar de muitos dos papéis que ele estava fazendo que não estava sendo bom, sabe? Desde Thor, desde os últimos filmes de Thor, que ele já não estava trazendo muita confiança pros seus personagens. Alguns outros papéis aí, como o Resgate, na Netflix, que eu não acho que favorece o ator, esse aqui favorece. E aqui eu preciso dizer que eu tive um pouco de estranheza, não pela atuação dele, eu acho que a atuação dele encaixa com o personagem, mas pelo jeito muito caricato que esse personagem é. Mas isso faz parte do mundo de Mad Max, isso faz parte do que o George Miller queria trazer, e isso não tira a glória do ator, e muito menos faz com que a gente não sinta o temor daquele vilão. É um vilão muito, mas muito implacável. É um vilão que você vai olhar pra ele e você vai saber que ele vai fazer o que ele precisa fazer. E muitas das vezes ele vai ser cruel, ele vai ser torturador, ele vai fazer aquilo por gostar de fazer. Ele realmente é um personagem muito cruel. Mas ele dosa muito isso em linhas sutis. Você não vai entender muito bem quais são as motivações dele quando ele captura aquela criança e cuida dela, e por que ele está cuidando tanto dela. Em determinado momento ele vai acabar perdendo a guarda dessa criança, que vai ser substituída pelo Immortan Joe, que a gente já conhece muito bem, o Immortan Joe de Estrada da Fúria. E você não vai entender muito bem, assim, se ele se importava tanto, como ele deixa aquilo acontecer ali tão facilmente, assim, trocando por meia dúzia de alimentos e meia dúzia de água. Tudo bem que isso é muito importante e para a dimensão daquele personagem, né? Para a ganância daquele personagem. E isso é importante, ele alimentar o seu exército, mas porque ele quis tanto cuidar dela e não fez mal a ela, sendo que no momento ali que ele pode trocar, ele troca e tá tudo certo. Então assim, tem algumas situações que você não entende muito, mas o que você entende é que ele é um personagem muito vilanesco. É aquele personagem cruel por natureza, que gosta de ser cruel, mas ele esconde essa faceta dentro de um personagem muito caricato, um personagem muito comediante, que está sempre sorrindo, que está sempre seduzindo de alguma forma. Boa atuação do Chris Hemsworth, gostei demais. Continuando em atuações, né? A Laila Brown eu já comentei, eu achei que ela foi muito bem. Mas vindo agora para a personagem principal, né? Para a atriz principal desse filme, que não tem como a gente não comentar sobre Anya Taylor-Joy, que aqui ela consegue fazer um espetáculo, ela consegue fazer com que a gente identifique quem é aquela Furiosa, aquela jovem personagem que vai se tornar aquela personagem da Charlize Theron no futuro. Então, ela não é a Charlize Theron, ela não é a grandiosidade da Charlize Theron, ela não é aquela ótima atriz que a Charlize Theron é. São pessoas diferentes, mas o que vai acontecendo na vida da Furiosa faz sentido ter uma Anya Taylor-Joy mais inocente, menos casca-grossa, que vai se tornar aquela pessoa depois no futuro. Faz parte da caminhada da personagem. E para isso, fez muito sentido uma atriz que não tem tanto background que a Charlize Theron tem. Sabe? Ela é mais inocente, ela é mais pura, ela tá iniciando a sua jornada, a sua caminhada, então ela tem muito pelo que passar ainda, coisas que a Charlize Theron já passou. Então faz total sentido a presença da Anya Taylor-Joy como Furiosa, essa jovem personagem aqui. Faz muito sentido, a atuação dela é muito boa, muito mesmo. Eu gosto de como ela não precisa de muitas linhas de diálogo. Inclusive ela tem, se eu não me engano, 30 linhas de diálogo nesse filme, um filme de 2 horas e meia, e você vai me perguntar, nossa, mas isso não é muito pouco? Isso é muito pouco, mas o George Miller, ele explicou por que ela tem tão pouco tempo de diálogo, porque ele consegue expressar mais através do visual, através das consequências narrativas, sem precisar dizer muito, e focando mais na correria ali do filme, na ação, nas consequências de tudo que vai acontecendo, sem precisar falar muito. Ele não precisa explicar aquilo, ele não precisa de linhas de diálogo que vão explicar. Então, os momentos onde ela fala é porque é essencial que ela fale. É essencial para a construção da personagem, não para a construção do mundo. Bom, e nisso nessa história toda da Furiosa, a gente tem aqui a adição de um personagem, Praetorian Jack, que é interpretado pelo Tom Burke. E que aqui eu acho que ele pode ser ali o elo mais fraco desse filme. Um pouquinho pela atuação também, mas eu acho que, não sei, eu não quero aqui botar o alvo nas costas do ator
é um ator não muito conhecido ainda, né? Um ator australiano, né? Como a maioria dos atores que fazem parte desse projeto do George Miller. Mas, não sei, é um pouquinho um duelo fraco aqui, é um personagem que ele não tem muito porque tá aqui, ele é mais aquele mentor, né, pra Furiosa, mas no momento onde eu acho que ela já não precisava tanto desse mentor, eu acho que é um momento onde ela já tá muito, sabe, ela já sabe em que mundo ela está, ela já sabe que mundo é aquele, ela já sabe como ela tem que agir nesse mundo. E aí eu acho que ele só tá aqui mesmo pra tentar ali de alguma forma simplificar essa jornada dela, ajudar ali, dar alguns atalhos e outros para ela conseguir os objetivos dela, e também para ser um par romântico aqui, que vai fazer com que, né, ela esteja ali e a caminhada dela sofra ainda mais com mais uma morte, né, causada pelo Dementos, que é o seu grande vilão aqui, é o seu grande antagonista, que além de assassinar sua mãe, agora também assassina um dos amores da sua vida, né, uma das únicas pessoas com quem ela se importou além da sua mãe, nessa jornada maluca que ela teve. E aí a gente começa a caminhar um pouquinho pro final, né? A gente sabe que o Dementos ele quer tomar todo esse império do Immortan Joe, então a gente tem esse conflito, né? Essa guerra entre esses dois grupos, né? O Dementos que conseguiu aumentar exponencialmente o seu grupo através do horror e através da fome de poder que ele quer dar para esses caras. E aí vai ter esse conflito final, vai ter a batalha, a guerra de 45 dias entre eles. E a Furiosa, ela consegue ali, em determinado momento naquela guerra, depois de passar por tudo que ela passou, ela perde o braço dela, ela perde, né, o seu namorado ali, o Praetorian Jack, ela já tinha perdido a sua mãe, então tudo isso é uma motivação a mais para que ela consiga a sua vingança, que ela vá atrás do Dementos, né, e ela consegue finalmente a sua vingança num ato que, assim, muitos de nós, quando vemos filmes de vingança, a gente entende que aquilo ali é uma vingança de verdade, sabe? É a tortura que você, até onde você consegue levar aquilo ali, até onde você consegue fazer com que aquela pessoa sofra por tudo que ela te fez sofrer, sabe? E ela vai sempre estendendo um pouco mais de tempo, fazendo ele sofrer mais até o momento onde ele entende quem é aquela personagem, sabe? Ele reconhece depois de muito tempo que ela era aquela criança que ele cuidou, aquela criança que ele né, acabou assassinando sua mãe e cuidou dela. Depois de muito tempo ele consegue entender, e aí nesse momento ela já entende que, né, já tá na hora, vamos dar um cabo, vamos dar um fim nisso tudo, né? Quando ele descobre que é pelas mãos dela que ele vai morrer e tudo mais. Antes disso, o Chris Hemsworth tem uma linha de diálogo aqui muito poderosa, muito forte, né? Citando justamente aquilo que eu falei no começo de, sabe, você pode me matar, mas isso não vai te fazer ter de volta a sua família, o seu lar e tudo aquilo que você perdeu, porque isso você já perdeu, isso eu já tirei de você. Não adianta você me matar agora e achar que isso vai ser o suficiente. Só que aí a gente tem um recurso narrativo sensacional pro final dessa história. O filme deixa em aberto qual que é o final dele. Você não sabe se ela deu um tiro na cabeça dele, se ela fez ele sofrer do mesmo jeito que ele, por exemplo, tinha matado o Praetorian Jack. Mas o narrador desse filme nos conta que ela recebeu da própria Furiosa a informação de que no alto do monte, lá no vale onde o Immortan Joe, né, mora, lá em cima, bem lá em cima, há uma árvore, floresce uma árvore de uma semente que ela recebeu e ela guarda desde o momento onde sua mãe foi assassinada, que ela leva consigo durante esses anos todos essa semente de esperança, que essa semente foi plantada justamente em cima, né, foi plantada usando o próprio vilão, né, o Dementos. Como assim, né? A árvore cresceu em cima do Dementos, né, sugando ali os nutrientes do Dementos, que é um dos poucos recursos de nutrientes que a gente tem nesse mundo deserto, né, onde não se tem onde plantar, se planta num ser humano, né, digamos assim, né, que vai ter água, vai ter nutriente, vai ter algumas coisas ali para a planta florescer. E isso é justamente aquela análise que eu fiz no começo, de que aquele fruto que ela recolhe daquela árvore, no momento onde aquela árvore dá frutos, naquele momento que ela recolhe aquele fruto é um símbolo de esperança, porque aquele fruto ela vai dar para as esposas do Immortan Joe
que são as mulheres com quem ela vai tentar levar junto na sua jornada no filme de Estrada da Fúria, onde ela quer fugir ali daquele universo e vai atrás da sua Vila Verde, onde ela nasceu, na expectativa de levar essas meninas junto com ela para um lugar melhor, para um lugar mais feliz. Então sim, aquele fruto ali, daquela vingança, é o fruto que vai dar a esperança para aquelas meninas de um novo lar, de um futuro melhor, de um mundo melhor para elas viverem. Então, nesse caso específico, a vingança valeu a pena. Porque a vingança faz com que ela leve esperança e leve amor e vida para outras pessoas, não só para ela, para outras pessoas que sofrem daquele mundo. Tirar as pessoas que não tem nada a ver com aquela guerra, com aquele mundo, com aquela sofrência. Bom, essa é a análise que eu tenho para Furiosa, uma saga Mad Max, filmaço. Precisa ser assistido no cinema, então vá no cinema, assiste no IMAX, assiste nas melhores sessões. Você vai gostar, você vai curtir, eu tenho certeza. Muito obrigado a quem ficou até o final. Um beijão e até o próximo vídeo.